Alguns pais e algumas mães ficaram ansiosos e aflitos, querendo saber o que fazer para educar financeiramente seus filhos que já passaram dos 7 anos de idade. Se você não está entendendo do que eu estou falando, há poucos dias teve um vídeo que a gente falou que aos 7 anos de idade os hábitos financeiros das crianças já estão estabelecidos. Mas existem muitas coisas que a gente pode fazer para educar uma criança que já passou dos 7 anos. Não é que precisa chutar o pau depois dos 7 anos que não tem mais o que fazer. Não é assim, tá tudo certo, a gente ainda tem o que fazer e é isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Mas antes, lembra pessoal, assim como eu prometi da outra vez, para ficar sabendo que esse vídeo estava no ar hoje, tem que se inscrever aqui, então não esquece, inscreve lá, sininho para saber quando o vídeo novo estiver no ar. Vamos lá? Para uma criança que já passou dos 7 anos de idade, vamos falar de uma criança, por exemplo, que esteja com 10 anos de idade. Existem algumas situações que são extremamente importantes e marcantes para a família e marcantes no desenvolvimento dessa criança que podem ajudar muito na educação financeira dessas crianças. São as grandes aquisições da família. Quando se compra, por exemplo, um carro, quando se compra uma casa ou qualquer outra coisa que seja muito importante e muito relevante para aquela família. Esses dias eu estava vendo um vídeo da Beth Kobliner, aquela americana especialista em educação financeira que eu comentei com vocês, e ela disse que um pai estava muito preocupado porque não queria que o filho de 10 anos fosse com ele, acompanhasse durante a compra de um carro, porque ele estava receoso que o filho ia ter a percepção de que o pai tinha muito dinheiro. Na verdade, o resultado é muito diferente disso, dependendo da postura que o pai encontra para conduzir essa situação acompanhado do filho. As grandes aquisições são importantes porque elas também são importantes para o adulto. Então ele pode falar para a criança sobre os passos pelos quais ele passou e sobre os fatores que ele está levando em consideração para fazer aquela aquisição. E na relação com o vendedor também. Se pode dizer sobre a influência do marketing, como por exemplo, a gente não precisa levar em consideração tudo que um vendedor fala pra gente, como se economizou, quanto a família se planejou para chegar até aquele momento, por que a família resolveu tomar aquela decisão. Por exemplo, um carro antigo está consumindo mais gasolina, ou o carro antigo está custando por ano tanto com a manutenção e por isso é uma boa decisão para essa família a gente trocar de carro. Ou se for um apartamento, nós vamos mudar de apartamento para um apartamento semelhante ao nosso, mas nós vamos economizar com transporte porque ele vai ficar mais perto da sua escola e do seu trabalho, por exemplo. Quando se fala, por exemplo, em juros, quando se fala da questão de negociação, que é super importante e faz parte da educação financeira das crianças, tudo isso é muito legal. Então hoje essa é a dica importante do dia. Lembra de envolver as crianças nessas grandes aquisições. Não deixa a criança de lado não. Conta para ela tudo que você levou em consideração e se for uma compra só porque você quer um carro de mais luxo, não tem problema, desde que você conte para ela como aquilo cabe no orçamento da família. Se couber, não tem problema nenhum, desde que você mostre para ela que você planejou aquilo, que você não está dando um passo maior que a perna, que você se planejou. Ou, por exemplo, se você for financiar, conta para ela por que você tomou essa decisão. Conta para ela, por exemplo, se você guardou dinheiro para dar uma entrada maior e pagar menos de juros nas parcelas. Ou então, eu economizei durante tanto tempo para conseguir pagar à vista. Todas essas informações de negociação, de juros, de influência do marketing, de conversa sobre vendas, todo esse pacote numa aquisição grande para a família é muito importante e pode ser muito educativa para o seu filho. Essa é uma super dica para você estabelecer esses hábitos que a gente fala que estavam estabelecidos, mas é a maior parte dos hábitos que estavam estabelecidos aos 7 anos. Esse tipo de situação é o tipo de situação que pode reverter e criar hábitos muito saudáveis e educar financeiramente bem as crianças. Não deixa de contar o que você achou dessa estratégia, não deixa de contar quais são as suas dúvidas, que a sua dúvida pode ser esclarecida aqui no canal. Lembra de falar comigo
nos comentários e em todas as redes sociais. Vai ser um prazer falar com vocês e atender as suas dúvidas. Obrigada, gente. Até mais.